Na terça-feira, 18 de agosto de 2020, oficiais em uma base militar a 15 quilômetros de Bamako, capital do Mali, se amotinaram e realizaram um golpe bem-sucedido contra o governo do presidente Ibrahim Keita. Agora, essa não foi a primeira vez que governos do Mali foram depostos em um golpe. Mas o golpe de 2020 foi diferente, pois desencadeou eventos que praticamente garantiram que o Mali se tornasse o caso perdido de hoje. Um lugar onde jihadistas têm liberdade para agir em quase todo o país, enquanto as forças de segurança cometem abusos contra os civis que deveriam proteger. O próximo evento dessa cadeia aconteceu 9 meses depois. Assimi Goïta, oficial militar e vice-presidente, realizou seu próprio golpe e derrubou a junta. O terceiro e quarto ocorreram em rápida sucessão. A França, parceira do Mali no combate ao terrorismo, exigiu que Goïta restaurasse o governo civil e suspendeu os laços militares para pressioná-lo. Em vez disso, Goïta tomou uma decisão fatídica. Ao invés de abrir mão do poder, ele recorreu à Rússia em busca de ajuda. O grupo Wagner, posteriormente renomeado como Corpo Africano, foi trazido para substituir os franceses e combater os jihadistas. Mas convidar os russos acabou não sendo muito diferente de convidar um vampiro. Avançando para os dias de hoje, as tropas do Kremlin estão destruindo o Mali. Moscou piora ainda mais a situação. Quando dizemos que a Rússia está destruindo o Mali, não estamos sendo hiperbólicos. A presença da Rússia no Mali não apenas expôs todas as divisões nacionais, mas as escancarou completamente. Quando Bamako trouxe tropas russas, deveriam combater os insurgentes. Apesar disso, também atacaram e mataram tantos civis que talvez tenham matado mais malianos comuns do que até os jihadistas. Em abril de 2025, a Human Rights Watch informou que mercenários russos e tropas malianas mataram mais de 300 homens em 5 dias. Testemunhas relataram à organização que homens, muitos desarmados e tentando fugir, foram reunidos, interrogados e mortos. Foi um caso isolado, mas exemplar. Tropas russas têm atuado por todo o Mali e deixaram um rastro de corpos por quase todos os lugares por onde passaram. O Grupo de Monitoramento de Conflitos ACLAD estimou que, entre 2023 e 2025, mais de 5 mil civis foram mortos no Mali, com quase metade dos incidentes envolvendo mercenários russos atuando em conjunto com o exército malinês. E não se trata apenas de assassinatos. Tropas russas foram acusadas de torturar civis com afogamento simulado e espancamentos. Em incidente relatado pela BBC, tropas russas torturaram um civil por 15 dias antes de libertá-lo. Apesar da violência russa contra civis ser em grande parte indiscriminada, há uma preferência em atacar o grupo étnico Fulani, presumindo simpatia com terroristas. Isso se deve ao fato de grupos jihadistas no Mali tradicionalmente recrutarem membros dessa comunidade. Mas todas as evidências apontam para as táticas brutais da Rússia, que acabam aumentando ainda mais os números de recrutamento. Entre janeiro e julho do ano passado, a Human Rights Watch registrou dezenas de execuções sumárias e desaparecimentos forçados de homens Fulani. Os ataques seguiram neste ano. Em maio, 31 civis Fulani foram mortos na vila de Sakalawera. Sobreviventes afirmam que não havia combatentes jihadistas presentes antes nem durante o ataque e acreditam que as vítimas foram atacadas apenas por serem Fulani. Para os grupos jihadistas, especialmente o Jamaat Nusrat al-Islam, ligado à Al-Qaeda, conhecido como JNIM, as ações da Rússia têm sido nada menos do que um presente. O grupo passou anos se apresentando como defensor das comunidades Fulani contra um Estado hostil, e cada execução serve como prova para eles. Se o JNIM proteger os Fulani dos piores abusos russos, mostrará maior capacidade de governar grandes áreas. E os Fulani não são o único grupo étnico que foi alvo. Os Tuaregs, uma comunidade nômade que vive no norte do Mali, também sofreram nas mãos dos russos. Os Tuaregs há tempos denunciam exclusão do poder por um estado controlado por tribos do sul do Mali. Essas reclamações causaram uma revolta em 2012, a breve declaração do Estado independente de Azawad e anos de combates após seu colapso. O Acordo de Argel de 2015 visava garantir paz duradoura à região. A junta rompeu o acordo em janeiro de 2024, acusando Argélia e Tuaregs de descumprimento. É importante destacar que a revolta tuareg difere, em sua essência, da ameaça do JNIM. Apesar de muitos tuaregs serem muçulmanos, sua luta não é especificamente islâmica. Ao invés de buscarem um califado, eles lutam por uma libertação nacional visando criar um Estado democrático. Por isso eles lutam há 2 anos sob a bandeira da Frente de Libertação de Azawad,
a FLL. Bamako usou isso para justificar uma repressão brutal contra civis tuaregues. Em fevereiro do ano passado, o exército do Mali e aliados russos foram acusados de interceptar veículos civis e matar a sangue frio ao menos 24 civis tuaregues. Em junho deste ano, forças russas assassinaram um tuaregue e profanaram seu corpo, rearranjando seus membros decepados em forma de suástica. Existem imagens disso circulando na internet, mas pelo amor de Deus, não vá procurá-las. Assim como com os fulanes e o Jatainin, ao atacar civis tuaregues, a Rússia só incentiva o recrutamento e confirma que Bamako não consegue governar. Uma combinação poderosa para um grupo de pessoas que já tinha muitos motivos para desconfiar do governo central. A decisão do Africa Corps de atacar civis, especialmente dessas duas comunidades étnicas, é ruim não só pelo número de vítimas, mas também sob a ótica da contra-insurgência. As operações de contra-insurgência mais bem-sucedidas reconhecem que milícias como JNIM e FLA não podem ser vencidas só com força bruta. Vencê-los exige ação militar para conter a ameaça imediata. Envolver as comunidades locais para que forneçam informações contra grupos armados, em vez de apoiá-los. E a vontade política para enfrentar as causas que levam as pessoas à insurgência. Sob influência da Rússia, Mali adotou um plano de contra-insurgência de atirar primeiro que, após mais de 2 décadas de guerra ao terror, parece fadado ao fracasso. Essa estratégia uniu JNIM e FLA, grupos com ideologias distintas, ao dar-lhes um inimigo comum, em vez de acabar com as insurgências. Como resultado, formaram parceria e no final de abril lançaram ataques coordenados contra posições de Bamako e aliados russos. As forças combinadas deles mataram o ministro da defesa do país e em determinado momento tinham tanto ímpeto que alguns observadores começaram a questionar se Bamako estava prestes a cair nas mãos dos militantes. O ataque foi repelido da capital, mas o simples fato de JNIM e FLA conseguirem cooperar já mostra como a estratégia de contra-insurgência está falhando. Apesar do controle firme da junta em Bamako, grande parte do país segue fora do domínio do governo. Com amigos assim. Se o governo do Mali tivesse caído em abril, dificilmente alguém teria ajudado. Bamako, frequentemente com apoio de Moscou, passou anos se isolando de aliados tradicionais. Após expulsar os franceses por defenderem o retorno ao governo civil, a junta militar retirou o apoio à missão de paz da ONU, que era essencial para proteger civis durante o aumento da violência. Talvez mais importante, Mali, junto com Burkina Faso e Níger, 2 países que também foram acometidos pela onda de golpes e pela febre de Moscou, deixaram o bloco regional CDAA para formar seu próprio grupo, a Aliança dos Estados do Sahel, ou AAS. Ao sair da CDAO, isso significou que quando Bamako estava mais vulnerável durante os ataques de abril, nenhum dos membros do bloco veio em seu auxílio, nem mesmo os outros integrantes da AAS, porque estavam lidando com suas próprias crises e simplesmente não tinham pessoal suficiente para ajudar. Apesar de ser ruim para Mali e outros membros da AAS, o Kremlin provavelmente não se importa. Quanto mais esses países se isolam, mais dependem da Rússia, beneficiando Moscou ao garantir acesso contínuo a recursos importantes, como o ouro, que o Kremlin precisa para contornar as sanções. O isolamento diplomático e a exploração da Rússia poderiam valer a pena se ela realmente fosse eficaz contra os insurgentes. Mas aviso, não são bons nisso. Em julho de 2024, mercenários do Wagner acompanharam o exército malinês em missão de estabilização em cidade no Nordeste, próxima à fronteira com a Argélia, tradicional reduto tuareg. Forçados a recuar após forte resistência de separatistas tuaregues, eles foram emboscados pelo JNIM durante a retirada. Ao menos 80 membros do Wagner e 40 soldados do Mali morreram nessa missão. Um ano depois, o Wagner declarou encerrada sua missão no Mali, dizendo ter cumprido a principal tarefa ao devolver as capitais regionais às autoridades legítimas. Apesar de ser uma grande conquista para eles, isso foi rapidamente ofuscado quando Janin expulsou o exército malinês de uma base em Boucassi, dias depois. O corpo africano russo, que substituiu o grupo Wagner, é menos eficaz no campo de batalha, pois luta com bem menos frequência que seu antecessor. Dados de Ackland
mostraram que as batalhas envolvendo combatentes russos caíram mais de 33% entre 2024 e 2025, de 537 para 402. A falta de disposição da Rússia em realmente fazer a parte difícil das operações de contra-insurgência, lutando contra jihadistas, em vez de matar civis, ficou mais evidente durante os ataques de abril. Segundo relatos, as tropas russas receberam um aviso prévio e optaram por negociar uma retirada em vez de usar o tempo que tinham para reforçar suas defesas. Essas retiradas eram apressadas e costumavam abandonar aliados malianos e equipamentos essenciais, como veículos blindados. Tropas russas se retiraram de Kidal, cidade capturada há cerca de 2 anos e meio e usada como exemplo de sucesso da estratégia. Para muitos altos oficiais das Forças Armadas do Mali, isso foi uma traição imperdoável, principalmente devido ao valor de quase $1 bilhão pago por Bamako a Moscou pelas tropas desde 2021. Apesar dessa sensação de ter sido apunhalado pelas costas, Bamako aparentemente reforçou ainda mais sua aliança com Moscou. Na primeira aparição após os ataques de abril, o presidente Goïta se reuniu com o embaixador russo no que parecia ser o Palácio Presidencial em Bamako, segundo fotos do gabinete. Embora não houvesse nenhuma declaração acompanhando a foto, o fato de Goïta ter escolhido essa ocasião como sua primeira aparição pública, em vez de, por exemplo, visitar as tropas que ficaram feridas ao tentar repelir os ataques, diz muito sobre suas prioridades. Prioridades que podem logo causar mais desgraça ao Mali. Sustentando um regime. Em todas as declarações públicas da junta, explicando por que escolheram fazer parceria com a Rússia, eles apresentaram isso como uma decisão pragmática para preencher o vácuo de segurança deixado pela França. Embora isso possa ter sido verdade, observadores regionais dizem que a junta trouxe Moscou principalmente para garantir a permanência do regime. Participar de 2 golpes de Estado em um ano deixou Goïta atento à ambição de oficiais subalternos e ao risco de perder o palácio presidencial. O Kremlin lhe propôs um acordo. Goïta manteria seu palácio luxuoso e a Rússia poderia explorar ao máximo os recursos do Mali. Pesquisadores que analisam as operações russas no Sahel usam um termo específico para o acordo entre Bamako e Moscou: blindagem contra golpes. Moscou protege regimes frágeis de seu próprio povo e de suas próprias forças armadas em troca de concessões de mineração e cobertura diplomática. Um oficial malinês relatou a pesquisadores que, pelo acordo, o Wagner tinha uma unidade exclusiva no Palácio Presidencial apenas para proteger Goïta. Para Goïta e seus aliados, não importava que os russos não fossem particularmente bons em conduzir uma operação de contra-insurgência ou estivessem matando civis e empurrando os sobreviventes para os braços dos jihadistas. Tudo o que importava era o regime estar seguro. A preocupação da junta era justificada, pois em agosto passado os militares tentaram um novo golpe. A Reuters informou que mais de 30 soldados e 2 generais foram presos, incluindo Abbas Dembélé, popular entre as tropas malianas, e que esteve na linha de frente durante a rebelião Tuareg de 2012. Não sabemos o papel exato das tropas russas na repressão ao golpe em Bamako, mas é seguro supor que sua presença deu confiança ao governo para agir rapidamente contra suas próprias forças. Eles ainda contavam com uma grande potência estrangeira. Essa pode ser uma das formas mais insidiosas de Moscou destruir Mali. Ao apoiar um regime impopular entre militares e público, a Rússia garante que Mali seguirá sob ditadura militar no futuro previsível. Um regime que prega o nacionalismo africano e o anticolonialismo, mas permite que uma potência estrangeira saqueie seus recursos e massacre civis. Nos últimos anos, a junta dissolveu todos os partidos políticos e declarou que Goïta Goïta será presidente até 2030. Ela também tem reprimido a dissidência, sequestrando líderes opositores, censurando a mídia e desmontando grupos da sociedade civil. Além de apoiar o regime, devemos discutir como a presença russa no Mali mudou a forma como o exército malinês combate, com Bamako adotando maus hábitos de Moscou. Desde que fez parceria com a Rússia, o Mali adquiriu uma frota de drones fabricados na Turquia, que tem usado livremente tanto contra insurgentes quanto contra civis. Segundo a Human Rights Watch, em fevereiro de 2024, ataques de drones a um casamento e a um funeral mataram ao menos 14 civis, incluindo 4 crianças. Em abril deste ano, outro ataque de drone matou ao menos 10 pessoas em um casamento. O número de vítimas impressiona.
Como mencionamos em um capítulo anterior, mais de 5.000 civis foram mortos no Mali entre 2023 e 2025, com quase metade dos incidentes envolvendo mercenários russos e o exército malinês. E depois do ataque coordenado em abril, as coisas pioraram muito, especialmente para pessoas dos grupos étnicos Fulani e Tuareg. Pavel Wojcik, analista da guerra ao terror, escreveu no Chess que havia rumores e vídeos mostrando os efeitos de um pogrom contra essas duas comunidades nas ruas de Bamako. Ele acrescentou que, embora isso tenha ocorrido algumas vezes em anos anteriores, agora se tornou um acontecimento mensal, com consequências terríveis para as comunidades-alvo. Tais pogroms não podem acontecer sem, no mínimo, a bênção tácita do governo militar. E isso ressalta o quanto eles se importam pouco com a vida dos civis. Agora, embora fosse fácil colocar todos os problemas do Mali nas costas da junta e de seus aliados russos, não estaríamos mostrando para você o quadro completo da situação. Porque, embora a junta e sua milícia de Moscou tenham sido implacáveis, também enfrentam insurgências muitas vezes igualmente cruéis. Jotanin bloqueou a capital no último ano, impedindo caminhões de combustível e causando uma crise energética que quase arruinou o país. A FLA segue ativa no norte do país, expandindo o território desde a ofensiva de abril, enquanto a província do Estado Islâmico, no Sahel, atua em todo o país, deixando rastros de cadáveres. Diante desses desafios, devemos questionar: Mali está condenado ao colapso? Sinceramente, não podemos afirmar isso com certeza. Mali é um país enorme, quase 5 vezes maior que o Reino Unido, mas o governo controla só parte do território. O restante está com insurgentes. Parece provável que esse status quo continue por mais algum tempo, já que os militantes não têm pessoal, equipamento ou capacidade para tomar o controle de todo o país, enquanto Bamako e seus aliados russos se mostraram incapazes de derrotá-los. Enquanto esse impasse continua, com ambos os lados buscando qualquer vantagem que possam conseguir, o povo do Mali é quem está sofrendo. O grupo Wagner e seu líder podem já estar mortos. Mas, nas ações do corpo africano no Mali, fica claro que a brutalidade e o sadismo deles continuam muito vivos e fazem parte da política externa russa. Obrigado por assistir.